Estamos no ar em mais um episódio do Mentalcast. Esse, se eu não me engano, é o 7º episódio do Mentalcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que é Mindfulness. E no final do nosso podcast, a gente tem uma surpresa para vocês, uma surpresa bem legal. Fiquem até o final para que você confira e aproveite essa surpresa. E aí, Camila, como que foi o meu anúncio? Achou que eu gerei expectativa ou não? Tô bom ou não? Mais ou menos. Vou melhorar, prometo que vou melhorar. Mas o convidado... fazer uma voz mais misteriosa, né? Mais assim. Pega a giga. Vai ter um super sorteio ao final. Precisa de mais didática. No próximo episódio, as coisas mudarão. Mas hoje o convidado é muito especial. Thiago, você pode se apresentar para o pessoal? Posso sim. Só vou avisar o pessoal que tem um miado de gatinho entrando aqui de vez em quando. É o Branco, meu gatinho, que resolveu ficar junto aqui. E às vezes ele pede atenção. Então, se vocês escutarem um miado de gatinho, não se preocupem, que é só o Branco em um episódio de crise afetiva querendo minha atenção. Bom, eu sou o Thiago, eu sou psicólogo. Eu fiz a minha carreira e a minha trajetória. Eu fiz uma especialização e um mestrado numa área que chama Ciência da Religião. Onde eu comecei a tentar estudar como as pessoas se relacionavam com religião, principalmente com a área das religiões, vamos chamar de orientais, indianas, do Extremo Oriente, principalmente a prática de meditação. Comecei a estudar isso teoricamente, mapear teoricamente nessa especialização, nesse mestrado, e avancei no doutorado já mais especificamente para o mindfulness, e não para meditação de um modo geral. E em psicologia, o meu doutorado, então já foi numa área mais aplicada, onde eu tive a possibilidade de estudar também na Inglaterra, no King's College de Londres. Estudei no Oxford Mindfulness Center, que é um dos centros de mindfulness mais respeitados do mundo. E quando voltei, fiz um estágio de 2 anos de pós-doutorado na Escola de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, toda essa carreira foi construída, assim, a minha carreira, ao redor de tentar compreender melhor como que essa questão da meditação ou do mindfulness se inseriu na psicologia, né? Entrou dentro do campo da psicologia, tanto teórico quanto empiricamente. Nesse meio termo, eu fiz várias formações na Argentina, nos Estados Unidos, pela Universidade da Califórnia de San Diego. Então, assim, foi toda uma carreira construída. E, além disso, eu sou psicoterapeuta, né? Sou psicólogo psicoterapeuta. Basicamente, assim, um meu currículo, mini voo pelo meu currículo, assim. Ótimo. Quer começar com a primeira pergunta, Camila? Eu acho que seria legal a gente começar definindo para o público o que é mindfulness. Então, essa, na verdade, é uma das perguntas mais difíceis que tem. Não era para ser, né? Era para ter simples. Mas sim. Como o campo do mindfulness ele é relativamente confuso, essa pergunta acabou sendo algo que deveria ser simples e não é simples, porque você tem umas centenas de definições. Na minha tese de doutorado, no 2º capítulo da minha tese, que é uma tese pública, ou seja, ela pode ser acessada por qualquer pessoa, só que ela foi escrita em inglês, o que dificulta aqui a acessibilidade dela no país, infelizmente. A gente compilou mais de 100 definições de mindfulness. Uau. Como é complicado. Num artigo escrito acho que foi seu professor também, não tenho certeza, Júnior, pelo Susumu, Márcio Susumu Hirayama, que é um fisioterapeuta, estudou mindfulness em Harvard também, e escreveu esse artigo. Ele é o primeiro autor desse artigo, na verdade. A gente escreveu junto. O professor Marcelo também, Demarzo, da Unifesp, é um dos autores. Então, veja, se tem mais de 100 definições, como é que a gente define o que é mindfulness? A definição que eu mais gosto é a definição da minha professora, a doutora Tamara Russell, que é uma definição visual, não vai ter como eu mostrar aqui para vocês, mas imagine uma gangorra. Uma gangorra, todo mundo sabe, já brincou de gangorra. De um lado, quando a gangorra está com um lado para baixo e outro para cima, no lado de baixo da gangorra seria o tempo que nós passamos no piloto automático, ou seja, a gente passa fazendo as coisas no piloto automático no dia a dia, distraídos, reativos, a gente fica reativo, distraído, se julgando o tempo inteiro, do lado de baixo da gangorra. Do lado de cima da gangorra é o oposto desse estado, é o tempo que a gente pode estar presente, é o tempo que a gente pode estar escolhendo com lucidez as nossas ações,
menos reativos, e a gente pode estar também um pouco mais gentil com as nossas experiências internas. E a gente passa muito tempo desse lado de baixo da gangorra, por uma série de questões, principalmente culturais, de sociedade. A gente acorda no piloto automático, a gente faz as coisas no piloto automático, não se dá conta, a gente é reativo nas nossas relações. E o mindfulness é a percepção desses dois estados. É a percepção do tempo que a gente passa alterando e alternando entre esses dois estados. E a gente, obviamente, quer passar mais tempo no estado onde a gente está presente, com o que está acontecendo, que a gente está lúcido, que a gente está tendo capacidade de escolha frente a emoções difíceis. Só que a gente sabe que isso é uma alternância, como uma gangorra mesmo. Dependendo de como está a nossa vida, dependendo de como está o nosso dia, isso vai se alternar. Então, mindfulness é a capacidade de lançar uma percepção sobre esse processo. Uma percepção sobre o processo do nosso automatismo. E por que isso? Porque nesse estado de automatismo, que a gente passa muitas horas do dia, de reatividade, isso está associado a uma pior saúde física e mental. Se manter nesse estado de piloto automático, de hiperreatividade, de julgamento constante sobre si mesmo. E é óbvio, então, que a gente quer perceber que a gente está nesse estado para poder sair dele, ainda que a gente vá voltar eventualmente. Então, eu diria, assim, se a gente fosse colocar numa frase, que é mindfulness, é a capacidade de manter lucidez sobre o que acontece conosco a cada momento. Se um dia tem 24 horas, é como se eu pudesse ter lucidez de como eu estou, minuto a minuto. Como está meu corpo? Como está minha mente? Tem alguma emoção presente? Isso é difícil pra caramba. Com certeza. É difícil pra caramba. Então, assim, essa é uma maneira como eu gosto de colocar mindfulness. Perfeito. Muito bom, né? Parece que os dois componentes que você colocou ali, a questão da atenção e a questão também da gentileza. Eu assisti uma aula tua lá pela PUC e eu acho muito interessante a maneira como você enfatiza o processo de gentileza nessa percepção do comportamento automático, né? E eu queria te perguntar, por que esse comportamento automático ele é associado muitas vezes assim com marcadores assim, ruins para a saúde mental? Por que o piloto automático traz, assim, não na sua maioria, obviamente, mas por que ele às vezes é acompanhado de problemáticas? Então, o que acontece? Até em 2010 foi publicado um artigo na Science, e ficou famoso, esse artigo, uma das maiores revistas científicas do mundo, que diz que o título desse artigo é Uma mente que vaga, uma mente que está em devaneio, ou seja, no piloto automático, é uma mente infeliz. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, o piloto automático, esse processo onde a gente fica viajando na maionese o dia inteiro. Então, às vezes eu estou aqui fazendo um trabalho no computador, aí eu estou pensando no Flamengo, nosso time campeão de futebol, estou pensando na minha filha, estou pensando em milhões de coisas. Ou seja, no automatismo, no piloto automático, eu não tenho condições de perceber o que está acontecendo comigo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja tomado de medo e apreensão por essa situação do Covid. Sei lá, um colega meu está internado. Então, aquele medo, aquela apreensão estão presentes em mim. Estão afetando o meu corpo, talvez tensão muscular, estão afetando a minha mente, que o tempo inteiro está processando coisas negativas ou ruins. Só que eu acordo e, pum, entro no piloto automático. Vou escovar o dente, tomo banho, troco de roupa, vou tomar café da manhã e nem consigo perceber que aquele medo está presente. E aí, de repente, alguém me fala assim, bom dia, Thiago. Eu falo, bom dia o quê, rapaz? Eu reajo de uma maneira, por quê? Porque eu estou tomado de medo, eu nem percebo como aquilo está afetando o meu convívio. Então, veja, eu estou trazendo aqui para a dimensão do dia a dia, do convívio. Mas imagine o quanto esse medo, esse estresse, por exemplo, estão gerando cortisol em excesso no meu organismo, talvez levando o meu organismo para um estresse crônico, promovendo uma imunossupressão e me deixando mais suscetível a doenças. Ou aumentando a velocidade do meu envelhecimento celular. Ou facilitando o aparecimento de células
tumorosas, malignas, o processo de estresse crônico. Agora, se eu consigo perceber, lembra que eu falei sobre lucidez? Se eu consigo ter lucidez, que eu tô com medo, que eu acordo, eu faço algo onde eu possa parar e... Como é que eu tô? Antes do piloto automático se ligar, ou então mesmo no meio do piloto automático ligado, eu parar e falar, peraí, como é que eu tô? Caramba, meu corpo tá tenso, minha musculatura tá tensa, minha mandíbula tá cerrada, minha mente tá pensando no meu amigo internado, tá com medo, meu coração tá batendo forte. Ou seja, eu estou gerando lucidez sobre como eu estou. E a partir de como eu estou, vem uma pergunta, que é, estando assim como eu estou, como eu me cuido melhor? Isso aí já quebra o piloto automático. Porque de repente no piloto automático eu já ia abrir meu computador e sair trabalhando. De repente eu falo, bom, peraí. De repente eu vou, sei lá, sentar um pouco, respirar fundo, tentar tomar o meu café ali por 10 minutinhos com calma. Com calma. Fazer uma comida que eu gosto, porque quando a gente está no piloto automático, a gente nem percebe, a gente nem escolhe o que a gente toma de café da manhã. Você abre o pão, já abre a manteiga. Você nem sabe se você quer pão, se você quer manteiga. Já, tudo vai automático. Já liga o café, passa o café. Então, pô, vou tirar 10 minutos para eu ficar comigo. Nem que seja, por exemplo, eu tenho uma rede na minha varanda. Eu adoro deitar na rede ali e ficar quietinho. Sem celular, sem nada. Só podendo respirar por 5 minutinhos que seja. Então perceba que eu já quebrei o piloto automático. Eu fiz uma ação de autocuidado baseada num segundo que eu tirei para parar e perceber como eu tô. Naquela gangorra que eu falei inicialmente, né? De, nossa, eu tô aqui embaixo. Eu tô reativo, eu tô no piloto automático, eu tô... Tá bom, faz parte da vida. Estando como eu estou, como é que eu me cuido? Então é nesse sentido, eu acho, Júnior. Perfeito. E eu acho que sensacional quando eu vi o livro que vocês vão estrear, que é a associação da palavra autoconhecimento com mindfulness, que traduz o que você está dizendo, né? Mindfulness é uma oportunidade de você olhar para si e se perceber. Então, muito bom. Me veio uma coisa agora, a questão da mindfulness, essa oportunidade de autoconhecimento, né? De se perceber e perceber esse piloto automático. Só que, às vezes, na prática dessa percepção, e aí eu queria que uma oportunidade de você dar ênfase ao papel da gentileza, porque senão fica aquela questão, sabe aquela ideia de, será que eu tô presente? 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 Cobrança aí de ficar uma coisa pesada, é isso? De virar mais uma lista de tarefas, assim. E você, em especial, assim, das pessoas que eu vejo falando sobre mindfulness, fala de um jeito muito interessante o papel da compaixão e da gentileza. Porque o que acontece? Eu acho, Júnior, que a gente está, mais do que nunca, né, num momento único agora, enquanto a gente está gravando, a gente está atravessando aí o pior momento da história do nosso país, né? Sim. De alguns lugares do mundo. Pensa bem, é o pior momento. Hoje de manhã mesmo eu estava ouvindo lá que tem pessoas que estão acordando de intubação sem anestesia e estão acordando entubadas, cara, sem ter condição, desesperadas, tendo que ser amarradas nas macas, né? Então veja, a gente está passando, imagina se é um familiar nosso, né? Por um momento de extremo sofrimento. E aí é natural que a gente queira buscar saídas para conviver com toda essa dor, esse sofrimento. E a gente começa a criar uma lista de tarefas de coisas que nos fazem bem. E às vezes a lista vem de fora, às vezes, né? Do tipo, tem que dormir 8 horas, tem que acordar às 5 da manhã, tem que tomar um suco de banana com couve e beterraba porque é antioxidante, aí você tem que rezar, depois que rezar você tem que fazer yoga, aí você tem que fazer Ho'oponopono, agradeço, confio, entrego, aí tem que... Começa a ter uma lista infindável de coisas que a gente tem que fazer, que a gente ouve que a gente tem que fazer, para que a gente fique bem. E se a gente chega para alguém e fala, eu não estou bem, alguém te fala assim, mas você já fez Ho'oponopono? Você fala, não. Aí você se sente culpado. E alguém chega e fala, você já fez mindfulness? Você conhece mindfulness? Você está precisando de um mindfulness, hein? Aí você fala, caramba, não fiz, não conheço. E aí, a ideia não é essa.
A ideia não é que o mindfulness vire mais uma coisa nessa lista de coisas que devem ser feitas, porque senão é uma loucura isso. Vira um peso, mais um peso de uma coisa que eu tenho que fazer para me cuidar, e que se eu não faço, a culpa é minha. É uma loucura isso, hein? Então, assim, essa questão da gentileza e da leveza, veja bem o que eu falei, é de que a gente olhar que dentro da nossa própria vida, a gente quer olhar para as nossas condições de insatisfação e de sofrimento. Uhum. Não tem a ver com cumprir uma tarefa. Sim. É porque o mindfulness tem muito isso, né? Você tem que fazer uma meditação de 40 minutos. Tem aplicativos até, né? Tem aplicativos que tem um caminhozinho, tipo um jogo, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Aí vai aumentando o tempo da meditação, né? 50 minutos, alguém fala, ó, essa próxima meditação é super difícil. Porque além de envolver elementos da atenção, vira tipo um jogo do Mario Brothers, sei lá, tipo o próximo mestre da próxima fase é mais difícil, tem mais armas e tal. E isso é uma casca de banana, porque se o mindfulness entrar nesse lugar de performance, a yoga aconteceu muito isso com a yoga. Uhum. Tipo, yoga virando um troço meio yoga de rose, tá ligado? Você tem que ser fortão, tem que botar o pé atrás da cabeça, tem que ter um corpo bonito. O mindfulness virou um pouco isso também, assim, quem tem mais títulos, quem pratica mais tempo, quem fez mais retiros. Isso é uma loucura, isso é o oposto do que a gente está falando. A gente está falando, assim, de que eu vou olhar para a minha vida como ela está, com lucidez, e eu vou encontrar várias coisas tensas e difíceis e incertas, e momentos delicados, onde eu perco a cabeça, onde eu estou no piloto automático, onde eu estou perdido. E para fazer isso, primeiro, tem que ter muita coragem. Segundo, tem que ter coragem, porque, sair do piloto automático, o piloto automático, de certa forma, ele é confortável, ele te mantém ali, acorda, almoça, trabalha, levanta. Você ter essa ação que a gente fala, parar e virar a câmera para dentro, essa câmera que fica para fora o tempo inteiro, sabe? Essa câmera que está sempre apontada para fora, e você pegar essa câmera e virar para dentro, para você, e olhar para essa câmera, e caramba, olhar e girar e olhar, isso exige muita coragem. E, ao mesmo tempo, um certo nível de gentileza, do tipo, tem dia que eu não vou conseguir praticar, tem dia que tá foda, que tá difícil pra cacete. Eu vou ficar, às vezes, uma semana sem praticar em momentos mais difíceis. Tem dia que o piloto automático vai me consumir. Perfeito. Tem dia que eu vou perder naturalmente pra raiva. Porque não tem como ganhar sempre. Não tem como ganhar sempre, porque eu sou um ser humano. E acho que a gentileza que você está falando é um pouco isso, assim, perceber que a coisa não é para virar um crossfit maluco, entendeu? Bate a corda, meia hora, agora pula, faz 30 barras, agora não sei o quê, tipo, fiz uma meditação de 1 hora, agora fiz uma meditação de gratidão, botei a mão no peito, agora fiz um mindfulness do movimento. Parece um crossfit maluco, entendeu? Cheio de exercícios isolados, ou mesmo os aplicativos. Dá uma olhada nos aplicativos de mindfulness, que loucura. Eles viraram aplicativos de dormir. Virou tipo um Rivotril maluco. Fica uma faquinha cortando a esponja, fica uma faquinha assim, olha a esponja sendo cortada. Ou aí vem o Cauã Raymond e fala assim, hoje eu vou te convidar para descer comigo. Virou um universo bem maluco esse universo do Mindfulness. Então, a mensagem que eu tenho tentado passar para as pessoas é o seguinte, mano, pausa, para, algumas vezes ao longo do dia, vira a câmera para dentro e vê como é que você se cuida, né? Da melhor maneira que der, o que for possível para você. E isso precisa de gentileza, sim. Precisa de um certo... de entender que não dá para ganhar sempre, sabe? Que não é isso, que não é sobre isso. Não é sobre isso. Tiago, e você falar isso é até interessante, porque eu percebo que na clínica, às vezes, as mídias sociais atrapalham muito nesse ponto. Que as pessoas veem blogueiras meditando e eu vejo pacientes muito ansiosos que se espelham nisso e já vêm com esse discurso de, tá vendo, eu não consigo, eu não dou conta, minha ansiedade nunca vai passar. O que você acha dessa geração, digamos, de pessoas que pregam essa gratidão, essas regras? Cara, é que eu falei, tá todo mundo em sofrimento, então... As pessoas estão querendo ajudar. Na real, tá todo mundo querendo ajudar, sabe? Às vezes, quando alguém chega para você e você fala assim, tipo, pô, descobri que eu tenho um
um refluxo gástrico e que, nossa, me faz muito mal e que eu descobri isso agora, eu tô triste por eu ter. Aí a pessoa fala assim, toda vez que eu vou imitar alguém meio arrogante, meio pedante, eu imito o gaúcho, tá? Mas eu não faço isso mal. Eu amo os gaúchos, eu falo aqui há 10 anos. É porque eu ouvi muito isso aqui, assim. Alguém fala assim, ai, mas tu sabe que tu deve estar com esse refluxo porque tu te alimenta mal, né? Tu me disse que tu pede iFood umas 3 vezes por semana. E além disso, eu te passei aquelas meditações e tu não fez, né, Camila? Então, tu comendo McDonald's e tu não medita, tu te alimenta mal, tu vai ter um refluxo mesmo. Então, às vezes as pessoas elas querem te ajudar, mas é num lugar meio maluco, assim, de tudo aquilo que te falta e que você não faz, de tudo aquilo que você... Quando, na verdade, quando você fala isso com alguém, tudo que você queria era que esse amigo, amiga, ou que a mídia, ou que a rede social falasse, caramba, Camila, que ruim, né? Tipo, deve ser horrível ter um refluxo gástrico, né? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tem como eu poder te ajudar? Em vez de eu cagar um monte de regra para você, do que você deveria fazer, ou do que você não faz, entende? Então, às vezes, eu acho que a intenção é até boa, mas, de novo, entra nesse lugar meio maluco de tudo que eu tenho que fazer, tudo que me falta fazer. Claro que, às vezes, sei lá, eu não acho que a vida de uma celebridade do Big Brother seja fácil, tá? Tem lá seus desafios. Mas, às vezes, se eu tô ali na minha casa, com uma piscina linda, sem problemas financeiros, vendo meu dinheiro render em ações, em fundos imobiliários e... Bom, talvez eu tenha mais tempo para poder explorar isso de ficar meditando horas, de ir para a Índia fazer um retiro, ou ficar explorando 1000 dietas diferentes, entende? Só que a realidade dos nossos pacientes, eu sou psicólogo também, não é essa de uma celebridade, né? Que tem lá suas dificuldades também, não deve ser tudo fácil uma vida. As pessoas trabalham também, né? Acho que algumas, ou a maioria delas, e entra num lugar meio maluco assim de isso é bom, isso faz bem, você tem que fazer. E é modelo, né? Modelo para muitos dos nossos pacientes, eu acho que principalmente os mais jovens, assim. Só que isso é uma casca de banana, né? Essa ideia de o que me falta, fulano faz isso, o Felipe Neto faz isso, a Rafa Kalimann faz isso, a Fernanda Lima faz aquilo, não sei quem medita. Então, assim, que lugar que é esse onde sempre nos falta fazer alguma coisa, onde a nossa alimentação nunca é suficiente, onde o tempo que a gente se mexe nunca é suficiente, onde tudo que a gente faz para se cuidar é uma cultura de realmente, acho que falta de consciência, na qual eu estou imerso também. Sim. Eu faço parte disso também. E de falta de gentileza, né? A gente gosta disso, de ver o que falta pra gente, como que a gente pode nos cobrar mais. Perfeito. E eu acho que a grande diferença, assim, é quando a prática de mindfulness pode ser talvez um convite mais leve, né? A questão da compaixão e gentileza. A gente estava assistindo uma aula com o Paul Gilbert. Eu acho que ele falou um negócio muito interessante que eu queria compartilhar com você. Base da... Puta, agora vai ficar uma coisa muito teórica, mas se a gente for parar pra pensar, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha sobre 2 grandes frentes ao sofrimento, que é resolução de problema e reestruturação cognitiva. Ou seja, frente à adversidade, você tenta achar saídas e estratégias para eliminar a adversidade, ou se escapar dela, ou muda a percepção que tu tem da adversidade. Tem um terceiro ponto que às vezes não é muito estimulado, que é essa questão de compaixão, a validação, a parar para ouvir e acolher o próprio sofrimento. E às vezes as práticas de mindfulness vira só um treino atencional, né? E não tem essa prática compassiva. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer o curso com o teu modelo de formação, mas das aulas que eu assisti, eu acho que vocês enfatizam bastante isso, né? A questão da compaixão. E eu acho que esse é um elemento que não pode ser deixado de lado na prática de mindfulness. Um dia eu vi o Kabat-Zinn falando que
e isso naturalmente é construído com a prática, você não precisa bater na tecla em referente a isso, mas eu acho que vale muito a pena essa ênfase durante a prática e o convite à gentileza, que é o que a gente está falando aqui, né? De validar a própria dor, não entrar nessa neuro de performática, né? E não funcionou para nós quando nós tentamos implementar isso no Brasil, viu, Júnior? Eu vi teu post, achei maravilhoso. É muito importante lembrar que mindfulness, esse mindfulness assim que chegou para nós, não o mindfulness budista, assim, o mindfulness que se pratica dentro de um templo, como parte do budismo, né? Mas esse mindfulness desses grupos de 8 semanas, esse mindfulness mais científico, digamos assim, ele é um produto americano e um produto europeu, né? Quando a gente começa a usar isso no Brasil, a gente está lidando com uma outra população, né? Com outras condições de desigualdade social, de desigualdade socioeconômica, de carga de trabalho, de expectativa perante a vida. Então, assim, o que a gente vem vendo é que todas as vezes que eu tentei implementar, principalmente no meu pós-doutorado, exercícios mais longos, estritos, como, por exemplo, no MBSR, no protocolo de mindfulness mais conhecido e tradicional, tá? Do professor Jon Kabat-Zinn. Quando você sai do primeiro encontro, a atividade é praticar 40 minutos de escaneamento corporal, que é uma prática de mindfulness, de prestar atenção no corpo, deitado, né? A minha colega, por exemplo, Daniela Sopes, quando tentou fazer isso com servidores do SUS de São Paulo, todo mundo dormiu. Por quê? Porque estava todo mundo extremamente estressado. E, na verdade, dormir era como aquelas pessoas mais se cuidavam naquele momento. Perfeito, pensei. E não isso. prestando atenção no tornozelo, no joelho, prestando atenção na bacia. Mais do que isso, Júnior, as pessoas se sentiam culpadas de estarem dormindo. Você pedia para a pessoa deitar e você ficava lá assim: agora, leve a sua atenção para o seu joelho. A pessoa já estava... Aí ela abriu o olho assim, ó. Ai, dormi, desculpa. A pessoa ainda se sentia culpada de ter dormido, porque ela estava exausta e estava errando o exercício. Olha que loucura. Não só o exercício não estava funcionando, como estava gerando culpa na pessoa. Ou a pessoa estava morrendo de sono, assim, olhava para o lado, assim, ó. Tava todo mundo acordada, ela falava: eu não posso dormir. E a pessoa, às vezes, estava exausta e tudo que ela mais precisava naquele momento era dormir. Até porque essa pessoa chega em casa, tem filho, filha, tem que fazer janta, não sei o quê. Ela mal tem tempo para descansar. Aí você pede para a criatura ficar deitada numa sala 40 minutos, você quer que ela não durma? Então, assim, por um lado, essa coisa do mindfulness de replicar os protocolos é muito importante para a ciência. Para o mundo real, é uma loucura. É uma loucura você querer sustentar isso para o mundo real. Então, a gente desenvolveu um modelo de mindfulness onde a prática central... Aliás, nós fizemos isso ontem com quase 100 pessoas. Uau. A gente fez um get together com a professora Tamara, num Zoom, onde a gente separou, onde a gente fez uma pausa com todo mundo, e as pessoas nessa pausa, nessa prática de mindfulness breve, elas puderam perceber se elas estavam em sofrimento agudo ou não. Depois disso, elas podiam escolher no Zoom se elas iam para uma sala onde ia ter só prática de relaxamento, autocuidado, onde podia fechar a câmera para dormir, uma sala chamada Sala Verde. Na Sala Azul ia ter 15 minutos de atenção plena na respiração e nos movimentos, que é uma prática de treino atencional mesmo. E tinha uma terceira sala que era conversa, bate-papo. Era para pessoas que queriam apenas trocar experiências. Então, esse é um mindfulness que a gente acredita que é bem mais real, sabe? Total. De poder parar, virar a câmera para dentro e falar: como é que eu tô agora? Cara, a gente tinha 100 pessoas ali, Júnior. A gente não sabia. Às vezes uma estava se recuperando de Covid, às vezes a outra estava bem, estava tranquila, estava pronta para fazer 40 minutos de escaneamento corporal. E às vezes tinha uma outra pessoa lá que não queria nem dormir, nem relaxar, nem fazer mindfulness, mas queria exercer sua humanidade numa roda de conversa, numa roda de bate-papo. E a gente acredita nisso, na autonomia do autocuidado. Total. Autonomia do autocuidado, é isso. E é bem legal você trazer isso. Eu acho que muita gente associa mindfulness diretamente e somente à meditação. Você pode explicar um pouco pra gente essa questão de outras formas de se praticar?
Então, não só associa somente a meditação, Camila, como também associa, acho que o Júnior falou um pouco disso, associa unicamente essas práticas de treino atencional. Presta atenção na respiração, aí você se distrai, traz atenção de volta para a respiração, aí se distrai. Então, acho que essas duas coisas, né? Assim, mindfulness é meditar e focar a atenção. Acho que esse é o pensamento mais comum de quem não conhece tanto do que é mindfulness. Bom, de fato, o mindfulness tem uma inspiração no universo da meditação, no universo budista, muito grande, porque essas práticas foram extraídas de modo geral, foram inspiradas de modo geral no budismo, numa parte do budismo, numa parte pequena do budismo, né? Dos ensinamentos de Buda, que estão no Satipatthana Sutta, em um sutra budista, né? Sobre uma forma de treinamento que está longe de resumir todo o budismo. Então é como se fosse menos de 10% do budismo, apesar de ser uma parte importante, tá? E como está no budismo, é curioso, porque no tratado budista sobre mindfulness, que claro que essa é uma palavra inglesa, Buda não falava inglês, no tratado budista se trata sobre uma atenção que se volta sobre si mesmo. Não só sobre o próprio corpo, mas sobre aspectos da mente, mas também aspectos de impermanência. Por exemplo, nesse livro, tem uma instrução de Buda para ir para um cemitério e ficar contemplando um cadáver em decomposição. Mas aí por quê? Para treinar a atenção? Também, mas acima de tudo para mostrar como a vida é impermanente. Então, nesse tratado, Buda vai falando, e aí você vê a pele, da pele sobram os ossos, dos ossos sobram os cabelos, sobram as unhas. É um pouco tétrico para nós ocidentais, porque a gente tem uma relação estranha com morte, cadáver, né? Mas ali é uma lição sobre impermanência. O que aconteceu foi que no final dos anos 70, esse biólogo molecular, o professor Jon Kabat-Zinn, que o Júnior citou, ele era aluno de meditação budista coreana e ele era aluno de yoga. E ele viu nesses dois mundos, da yoga e da meditação, uma forma de levar um autocuidado para pessoas com estresse e dor crônica. E ele meio que tirou esses elementos mais metafísicos do budismo, pegou, fez um recorte, criou uma caixa de ferramentas e criou um programa. O americano é muito bom em fazer isso, fazer programas, eles são bons em fazer isso. Criou um programa baseado, inspirado no budismo e no yoga. No começo, Jon Kabat-Zinn fazia questão de separar isso. Fala, não, é ciência, não é meditação, é outra coisa, é psicológico. Hoje em dia ele está mais velhinho, eu acho que ele se arrepende um pouco. Porque quando você vê ele falando, ele meio que fala de um lugar assim, mega budista, ele fala que é budista. Verdade. Tem várias falas dele contraditórias, assim, às vezes em relação a quando ele conversa com alguns colegas dele que relatam de que quase que virou um galho assim, do budismo, a visão do... Mas é confuso. Até por isso que a gente percebe essa confusão, Camila, no universo da psicologia também. Porque já nasceu confuso, já nasceu desse jeito assim meio... mas não é... Entendeu? Isso aqui é uma xícara, mas não é uma caneca, mas não é meio copo, é meio caneca... é vermelho, mas não é amarelo também, é meio verde... Entende? Ficou um troço meio mas não é. Isso vem até hoje. Então, assim, na psicologia, por exemplo, você vai ver coisas como tratar mindfulness sem nenhuma relação com meditação, apenas como um processo de tomada de decisão, como no trabalho da professora Ellen Langer. É um mindfulness que não tem nada a ver com meditação nem budismo, mas tem a ver com a capacidade de sustentar a atenção. A palavra mindfulness em inglês, ela significa, às vezes as pessoas até confundem. Ela vem de mindful, que é atento, ciente, eu estou ciente, eu estou mindful, e ness, significa cheio de lucidez, cheio de consciência do que está acontecendo. É isso que significa mindfulness. Então a professora Ellen Langer, ela trabalha apenas desse contexto, nada a ver com o budismo, tá? O professor Jon Kabat-Zinn já faz uma mistura. O professor Paul Gilbert, que o Júnior citou, ele trabalha de uma perspectiva evolucionista, apesar de dizer, olha, no budismo eles também têm práticas dessa forma, mas a perspectiva dele é sobre da evolução do cérebro.
e do comportamento humano em grupo. A professora Marsha Linehan, por exemplo, da DBT, já mistura Zen budismo com ciência comportamental. Então eles fazem retiro Zen, ela usa um hábito, ela foi ordenada monja Zen. Uau, então vira um samba, assim, é meio Zen, mas não é Zen, é comportamental. Então, assim, é um universo, uma miríade, um caleidoscópio que é difícil das pessoas se movimentarem. É uma areia movediça. Camila. Você tem que saber de onde que você está partindo para saber aonde que você vai parar. Porque se você pega um aluno da Ellen Langer e fala, mindfulness vem da palavra budista sati, não tem nada a ver. Não vem de palavra budista sati nenhuma. Vem do processo de atenção e desatenção. Só que você vai olhar os artigos científicos, todos repetem a mesma papagaiada. Mindfulness vem da palavra budista sati, não sei o quê. Mano, que viagem é essa, entende? Entende? Porque tem diferentes origens. Só que tá todo mundo pisando em areia movediça nesse meio do mindfulness, assim. É confuso. A Langer, ela traz uma... É uma autora, assim, que eu não tive muito contato. Ela traz uma perspectiva puramente atencional. Ela não... Puramente atencional. Não traz a ideia de atitudes, como a gente vê, às vezes, não, ela traz, ela constrói. Basicamente, o que ela fala, Júnior, é que a gente vive em um estado de mindlessness. Sim. Palavra, né? Mindless, que significa desatenção. A gente vive em um estado de desatenção crônica, né? Que é a tendência das cognições de comportamento se automatizarem. Então, ela usa exemplos, por exemplo, de se alguém te pergunta quanto é 1 mais 1, o que surge na sua mente? Automaticamente 2. 2. Aí ela pega 2 bolas de massa de modelar e junta essas bolas de massa de modelar. Ou seja, ela transformou 1 mais 1 em 1. Porque virou uma bola de massa de modelar. Não tem 2. Assim, visualmente... Se você não sabe que ela juntou 2, você vai falar que é uma. Se ela só te mostra a bola grande... E esse estado de... Quando eu falo 1 mais 1 é 2, automaticamente surge o número 2 na sua mente, é disso que é o mindlessness. Esse processo de automatização das coisas, onde não tem espaço para reflexão, espaço para criatividade, não tem espaço para uma tomada de decisão mais consciente. Você não teve tomada de decisão quando eu te perguntei quanto é 1 mais 1. Não. Veio assim, 2. É um pouco o que o Kahneman falava, né? Exatamente. Um dia eu vi uma entrevista dela, ela falando assim que mindfulness é essa abertura, essa curiosidade, né? Ver como se estivesse experienciando pela primeira vez. E o entrevistado falou assim, não, mas daí parece tão difícil. Ele falou, não é. Imagina você viajando para um lugar novo. Isso surge espontaneamente, né? Exatamente. E eu entendi, assim, que o modelo dela, às vezes, por provocações, assim, né, a tentar quebrar esse piloto. Só que eu nunca tive muito contato. Exatamente. Ele não tem tantos, assim, exercícios baseados em meditação. Até porque, de novo, não tem nada a ver com meditação, mas com uma tendência inata do nosso processamento atencional na automatização de processos e como isso pode gerar problemas e déficits na tomada de decisão, no teste de realidade, em coisas que afetam factivelmente a nossa vida. Só que essa visão da Ellen Langer não ficou popular, Júnior. Ela ficou dentro dos laboratórios de cognição social, com muitos estudos sobre tomada de decisão. O que o Jon Kabat-Zinn fez, principalmente com a publicação do Full Catastrophe Living, do Vivendo a Completa Catástrofe, no livro dele, ele foi na Oprah, ele foi nos programas de TV, e aquilo ali caiu como uma luva para a sociedade, entende? Eu tenho uma caixa de ferramentas, eu tenho um pack de exercícios para eu fazer, para eu me libertar do estresse. Do ponto de vista social, tinha muito mais funcionalidade do que os estudos da Langer. Só que é preciso entender as confusões e complicações que isso geram, porque até hoje, mindfulness, ele não tem uma jurisdição, ou seja, não tem um conselho que regule mindfulness, não existe nada que regule mindfulness, a não ser manuais de boas práticas,
Então, assim, qualquer pessoa pode ensinar mindfulness, qualquer pessoa pode se intitular professor de mindfulness, professora, instrutora, pode ensinar o que quiser, misturar o que quiser com o que quiser, porque o mindfulness, pela sua origem, a origem do mindfulness é confusa. Essa confusão até hoje vem, a gente vê com os nossos pacientes, igual a Camila estava falando, né? O que eu faço? Eu faço o que a pessoa está me falando para eu fazer na rede social, eu fico prestando atenção na respiração, eu sento de pernas cruzadas e faço os dedinhos assim, eu fico respirando. O que é? Eu bato uma foto, boto no Instagram, baixo um aplicativo que tem a faca cortando esponjinha, o Cauã Raymond falando, você entende? Total. Virou um universo meio maluco, assim, virou um lugar meio... um saco de gatos, assim, balaio de gatos é o termo que a gente tem. Deixa eu aproveitar esse gancho, assim, talvez pela falta de regularização e isso traz desafios, né, que é a prática exercida às vezes por algum instrutor, alguém que não tem tanto aprofundamento e isso pode trazer alguns malefícios. Eu queria que você comentasse um pouco. Então, claro, se a gente está pedindo para as pessoas pararem, olharem, desacelerarem e olharem para si, esse é um processo complexo, né? Total. Para muitas pessoas é extremamente difícil fazer essa virada. E se esse processo for solitário, ele pode ser, inclusive, perigoso. Então, a gente tem conversado muito na formação de quantas pessoas, às vezes, com transtornos mentais complexos, vão até grupos de mindfulness, com transtornos de personalidade borderline, com transtornos bipolares, são condições de sofrimento mental extremamente difíceis e complexas, e às vezes as pessoas nem sabem que têm essas condições, que passam por essas condições. Você imagina se eu largo uma pessoa num processo dessa? Se a pessoa não está em terapia, se a pessoa... E aí eu falo, vira a câmera para dentro e começa a olhar mais para si mesmo. Às vezes pessoas que têm comportamentos de automutilação, de autoagressão, ou pessoas que estão num episódio depressivo e não têm consciência. Muitos protocolos de mindfulness você não precisa ser psicólogo, psicóloga para conduzir. Eu, particularmente, conheço vários professores e professores de mindfulness que não são psicólogos e psicólogos, mas que são muito bons professores, muito bons. A gente falou do Susumo, por exemplo, que é fisioterapeuta. Então, são pessoas que têm um certo treinamento clínico e sempre estão ao redor de colegas e de uma equipe de psicólogos e psicólogas. No caso do Susumo, está lá com ele a Vivian, que é a colega dele, que é psicóloga. Está o Sunshine, meu amigo Marcelo Oliveira, que é psicólogo também. Então, assim, eu acho que não é condição sine qua non, mas é muito importante, se a pessoa não é psicóloga, psiquiatra, tem um treinamento de saúde mental, você está cercado. Porque a gente já sabe de vários estudos, Júnior, de uma série de riscos e reações adversas que podem ser produzidos pela prática de mindfulness. Eu tenho um colega que é professor em Coventry, no Reino Unido, chama Miguel Farias, é um português, foi professor em Oxford, no Wolfson College em Oxford, casado com uma amigona minha, Romara. E o Miguel Farias tem vários estudos, professor Miguel Farias, sobre efeitos adversos e riscos. Se você escrever Miguel Farias Mindfulness no Google, sai a página dele na Universidade de Coventry, onde ele é professor, e tem todos os artigos dele gratuitamente. De novo, infelizmente em inglês, tem pouca coisa em português, mas a gente sabe da realidade, do risco, Júnior, de mindfulness facilitar, às vezes, episódios de pânico, por uma hiperventilação na respiração, por, às vezes, ser um processo solitário, onde você larga a pessoa ali com áudios, e a pessoa fica fazendo áudio sozinha, não está em terapia, não tem suporte. Então, a ideia de que mindfulness é uma coisa que só vai te trazer bem precisa ser vista com parcimônia. Mindfulness vai te trazer benefícios se você tiver num momento, acredito, relativamente estável. Nenhuma pessoa num quadro psicológico instável deveria fazer uma prática de mindfulness como primeiro acesso. Deveria estar sob os cuidados de uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra. Estes sim vão poder decidir e falar, olha,
agora é um bom momento para você fazer uma prática de mindfulness. Agora é um bom momento para você fazer grupo. Então, assim, mas os grupos estão aí, abertas, vagas, o meu, inclusive, conversando 4 de maio, para fazer uma propaganda. Os grupos estão abertos na internet para qualquer um se inscrever. Será que os instrutores e instrutoras estão fazendo uma triagem adequada? Fichas de inscrição perguntando se a pessoa tem diagnóstico prévio, se está fazendo uso de medicação controlada. De novo, a gente está num território lamacento, onde mindfulness é mais uma ferramenta. Nesse sentido, mindfulness não difere, eu acho, de constelação familiar, theta healing, sei lá, curas quânticas, barras de access no cérebro, aperta o ponto aqui, outro ponto ali, a prosperidade, banho de lama na testa. Nesse aspecto, mindfulness está igual. É mais uma dessas terapias e ferramentas nesse aspecto cultural, entende? No aspecto cultural. As pessoas estão ali. Fez um curso de Ho Oponopono, fez um curso de terapias curas regressivas, vidas passadas, fez um curso comigo de Mindfulness, né? A galera fala Mindfulness. Fazer um Mindfulness com o Thiago Taton. Entende? Sim. Como tá lamacento, como a gente está pisando em ovos. Sim. E eu acho que o desafio também, que você falou, um apanhado de terapias mais alternativas, a problemática é essa cultura tem um pouco, não sei se você concorda comigo, que uma premissa de deixar de lado o tratamento padrão, entende? E até um incentivo para, que eu acho que talvez é o pior efeito colateral da prática, né? Deixar o tratamento padrão. Assim, ó, eu sou a favor de terapias integrativas e complementares. Assim, de certa forma, eu sou a favor de a pessoa ir no preto velho, sabe? Ele vai no preto velho, toma um banho de pipoca, manjericão. Eu acho que é bom, eu acho que a nossa cultura tem isso, tem que ser incentivado. A dimensão espiritual da pessoa. Nossos pacientes têm isso, independente de a gente goste ou não, se você concorda ou não, a pessoa vai no preto velho, vai lá no centro espírita, toma um passe, vai lá no reiki, vai lá no saravá, lá faz... toma um fumacê, toma um benzedeiro, cobreiro, tira o... Então, assim, faz lá a cura quântica, vai na igreja evangélica, faz uma glossolalia, isso é parte da vida das pessoas, entende? Elas precisam disso, e isso é importantíssimo a gente compreender o quão isso é fundamental na vida delas. Total. E muitas vezes eu incentivo. Só que, é que você falou, o problema é que muitas dessas experiências, primeiro, não tem um aporte da ciência, então a gente não sabe bem a relação entre riscos e benefícios. Muitas podem levar ao abandono de tratamentos tradicionais, o que às vezes também não é legal. Então é importante balancear o quanto a gente vai ter, o quanto a gente incentiva, motiva em relação a essas terapias alternativas e o quanto a gente tem que trazer a pessoa para um lugar de realidade. O Mindfulness tem mais de 40 anos de pesquisa acadêmica. Então a gente tem uma segurança sobre os benefícios de Mindfulness. Só que às vezes a gente é ingênuo e acha que o Mindfulness, primeiro, é só bom, segundo, serve para todo mundo, e terceiro, é uma coisa assim só maravilhosa e que bom, Mindfulness, tem que fazer Mindfulness, e virar essa caixinha de bonequinha russa, assim, cheia de exercíciozinhos, um maior que o outro, um mais longe que o outro. Então, mas invariavelmente o Mindfulness entra, eu acho, Júnior, nesse... Apanhado. Tá entrando culturalmente. Muitos alunos e alunas minhas, a galera que veio do Ho Oponopono, veio do... E eles sofrem no início do grupo, porque eles acham que eles têm que falar que tá bem o tempo inteiro. Ai, tô bem, Thiago, namaskar, obrigado por essa meditação, obrigado pela... Nossa, eu senti uma paz. E aí quando eu falo assim, olha, que bom que você se sentiu bem, mas se você tivesse sentido mal, tudo bem também. Sim. As pessoas bugam, falam, como assim tudo bem? Não é para eu sentir bem, não é para eu ficar... Não, a gente está fazendo uma prática para a gente só ver como a gente está. Aí alguém do grupo chega e fala assim, Thiago, para mim eu fiquei ansioso, eu fiquei mal, eu tô percebendo que eu tô nervoso. Eu falo, faz parte. Às vezes a gente está nervoso. Como é que você se cuida melhor, estando assim como você está?
E eu vejo que a galera meio gratiluz fica meio mal no primeiro momento, fica meio assim, caralho, como assim a pessoa ficou mal? O que eu tenho que fazer pra... E às vezes quer abrir o microfone e quer falar, não fica assim, vai dar tudo certo na sua vida, você é uma pessoa maravilhosa. E quando a gente traz essa possibilidade de falar que tá tudo bem, é meio clichê isso hoje em dia, mas é verdade, que tá tudo bem e não está tudo bem, né? Que bom que você tá conseguindo ver isso, às vezes dá uma bugada nessa galera. Buga a galera meio assim, tipo gratiluz. Tiago, e é até legal você trazer isso, e desculpa, só para fazer um link. Fala. Você acha que muitas vezes as pessoas procuram mindfulness para ter essa esquiva experiencial, para fugir desse sentimento ruim, de ansiedade? Claro. Ih, muito. Não, e é digno isso. Quem é que não quer fazer esquiva experiencial? Coisa gostosa, né? Tá pegando fogo na minha bunda, eu quero pular mesmo. Eu não quero ficar com a bunda pegando fogo, queimando. Total. Eu quero mais sair correndo. Ué, experiencial é uma delícia. Em primeira mão é uma delícia, né? Porque, enfim, você está se esquivando de algo que é doloroso. Só que a gente sabe que a esquiva experiencial, ela retorna. Né? Ela volta. A esquiva experiencial não traz um benefício a longo prazo. E a gente quer olhar para a esquiva experiencial no Mindfulness. Eu quero olhar que quando eu estou em sofrimento, eu cheiro cocaína. Não que eu cheire cocaína, eu não cheiro, é normal. Mas eu já recebi esses relatos de alunos. Quando eu estou mal, Thiago, eu cheiro cocaína. E aí, quando eu cheiro cocaína, na hora eu me sinto bem, depois eu sinto culpa, eu sinto dor física, eu sinto medo, e ajudar a pessoa a olhar esse processo e se autorregular nesse processo sem você julgar ela, você simplesmente estando presente ali, sabe? E dizendo para a pessoa, eu vejo esse sofrimento teu, eu posso não sentir porque eu não estou vivendo ele, mas eu estou vendo pelo que você está falando que isso dói, né? Como é que tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Ou tem algo que eu possa fazer? Ou simplesmente estando aqui com você eu já te ajudo? Não, estando aqui você já me ajuda, Thiago, só de estar me escutando. Tudo bem, então. Se você quiser falar comigo, eu estou aqui. Mas é claro que as pessoas chegam no grupo porque elas querem se livrar dos sofrimentos. E isso é digno, Camila. Né? Quem não quer? Quem não quer? Sim. Mas a gente trabalha a partir desse lugar, de ajudar as pessoas a verem suas esquivas, que vão ser em relação à comida, elas vão se esquivar para as comidas, para as redes sociais, para o Netflix, para a cocaína, para a pornografia. E a gente fala, isso é parte da vida. Nós aqui nesse grupo somos consumidores de pornografia, consumidores de alimentos hiperpalatáveis, nós fugimos para o chocolate quando as coisas estão difíceis, nós fugimos para pornografia, para onde for. Né? Ou seja, você coloca enquanto uma comunidade de sofrimento. Nesse aspecto, o grupo de Mindfulness, ele é um grupo terapêutico. Total. Virou uma humanidade compartilhada. Total. Gente. Total. Não tem como ser diferente. Senão vai virar um militarismo. Senão vira um militar, assim, tipo, o Júnior é o professor de Mindfulness que tem 6.000 horas de meditação e vai ensinar a Maria, que tem 3.000 horas, o Paulo, que tem 2.000 horas, e agora nós vamos fazer 40 minutos de respiração. Aí fica 40 minutos respirando. Muito bem, digam o que vocês sentiram. Depois agora meia hora de meditação da yoga, levantando o braço. Muito bem, digam o que vocês sentiram. Não vira um troço assim, entendeu? Sensacional. Thiago, cara, se deixar, eu acho que eu, por mim, fico conversando assim... A gente fica a tarde toda te fazendo perguntas. Putz, cara, é muito bom conversar com você. Muito legal de ter aqui, muito legal mesmo. Fala pra gente um pouco dos seus grupos, até de formação, e também do teu livro que tá pra... esqueci a palavra, estrear que fala, né? Pra estrear. Isso. O livro vai ser lançado, né? Acho que é isso. É lançamento, isso. Então, os grupos, eu sempre faço 2 grupos por semestre. São grupos que seguem o modelo neurocognitivo de Mindfulness, né? Do qual emerge um protocolo, que é o Body Mind Training. É um programa de Mindfulness mais secular. O que isso significa? Ele é baseado no que a gente sabe sobre o cérebro. Ele é menos inspirado no budismo, mas também tem inspirações no budismo também, no taoísmo, mas é mais sobre como o cérebro funciona e a psicologia
do funcionamento cerebral. Tem 8 semanas de duração. Sempre tem 2 grupos por semestre. O meu próximo começa agora dia 4 de maio. Está com as inscrições abertas. Pelo meu Instagram as pessoas conseguem se inscrever. Eu atendo, né, meus pacientes em psicoterapia, também usando Mindfulness, e coordeno uma formação de Mindfulness nesse modelo neurocognitivo, em parceria com o Instituto de São Paulo, que é a Casa do Horto, e com a professora Tamara Russell, que é CEO do Mindfulness Center of Excellence, que fica em Londres. Ela é diretora-geral, eu sou responsável aqui no Brasil. Em julho agora a gente tem um módulo básico da formação. Legal. Né? A formação pode ser... Como é que as pessoas chegam até a formação? Pelo site da Casa do Horto, pela iniciativa Mindfulness, da qual eu sou um dos coordenadores, diretores da iniciativa Mindfulness, é um dos grupos mais antigos de Mindfulness no Brasil, mais tradicionais. Através do meu Instagram também, as pessoas podem ter informações sobre a formação. Basicamente isso, então, são os grupos, a formação, meu trabalho enquanto terapeuta, eu atendo pessoas de todo o Brasil, eu estou sem agenda no momento, né? Mas as pessoas que tiverem interesse também podem falar comigo de psicoterapia baseada em Mindfulness. E, eventualmente, estou dando aulas também, né? Dou aulas em diferentes cursos de pós-graduação, que eu sou convidado para estar falando sobre Mindfulness. O livro saiu agora numa parceria minha, com a minha sócia, com a Dani Sopeski, e com a Vivian, que era do Centro Paulista de Mindfulness, que agora eu descobri que eles viraram um centro de promoção de Mindfulness. Acho que mudou o nome do Centro Paulista, ficou mais abrangente. Esse livro, na verdade, começou a ser escrito quando nós éramos a iniciativa Mindfulness, quando era eu, Vivian, Marcelo Oliveira e Dani. Né? Inicialmente, a iniciativa Mindfulness éramos nós, né? Depois virou o Centro Paulista, ficou a iniciativa. Então, esse livro estava sendo escrito há muito tempo. E agora que foi publicado. E ele é um livro introdutório, Júnior. Ele não é um programa de Mindfulness dos programas tradicionais, mas ele é um misto de teoria de Mindfulness com um grupo de 8 semanas, mas é um grupo geral, é um grupo clássico, pegando os melhores elementos do MBRP, da Breathworks, do Body Mind Training. Ele é um programa introdutório para quem quer conhecer Mindfulness, né? E bem prático. Então a gente tentou fazer algo bem prático. Então não é nenhum protocolo tradicional, mas é a união dos nossos conhecimentos ali, meu, da Vivian e da Daniela, que somos professores que estamos há muito tempo aí ensinando mais. O legal dele é que é isso, ele é um workbook, ele é um livro com atividades e ao mesmo tempo tem bastante teoria também, sobre cérebro, sobre budismo, bastante coisa. Bom, e você que ficou até o final aqui com a gente, e essa é a nossa surpresa, a gente vai sortear o livro no nosso Instagram. Então, fique atento no nosso Instagram, que é Mentalcast, segue lá e a gente vai publicar, fazer um post com as regras do sorteio. Então, fique atento. Melhorei agora? Bastante. Você achou? Ainda depois que o Thiago explicou o livro, não tem como perder. Foi um gancho bom, né? Não tem como perder esse sorteio. Thiago, cara, muito, mas muito obrigado por você ter participado do nosso podcast. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Dentro das pessoas que trabalham com Mindfulness, tenho uma admiração muito grande por você, por trazer essa questão da compaixão, da gentileza no processo. Eu realmente te enxergo sendo um profissional sem bastante diferenciado nesse sentido. Então, obrigado por participar do podcast. Obrigada por aceitar o convite. Foi muito bom conversar com você. Eu poderia estar te ouvindo o dia inteiro, então muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, Júnior, assim, pelo convite. Parabéns por esse programa que vocês estão fazendo aqui. Está muito legal, está muito bonito. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho quando o Júnior me convidou, olhei. Desejo sucesso para vocês, né? Obrigado. Fico feliz que vocês estejam levando adiante, né, conhecimento e conversando. Obrigado pelo carinho de vocês em me convidar. Legal, valeu.